vamos então à nossa meditação, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe, será uma meditação curta. Santo Deus, obrigado por essa igreja, obrigado pelo que Tu tens feito em nossas vidas, capacita-me a transmitir essa mensagem da melhor forma possível, que eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti, em nome de Cristo, amém, Senhor. Você gosta de ter medo? Bom, isso é uma pergunta quase que retórica, porque provavelmente todo mundo vai dizer, não, eu não gosto de ter medo. Ok, tem alguém que não gosta do seu medo. Se você não gosta de ter medo, tem alguém que gosta menos ainda de que você tenha medo, que eu tenha medo. Quem é? O nosso Deus. Então nós vamos ler um texto hoje das Escrituras que trata exatamente disso, ele tratando do medo que o povo dele estava sentindo, e vamos ver o que foi que ele disse, de que vinha esse medo, o que foi que ele falou, tem alguma alternativa para isso, como é que a pessoa pode vencer esse medo? A pergunta é óbvia, né? Se é errado, se não devemos nos entregar ao medo, como é que a gente pode resistir a isso? Vamos lá, esse nosso texto responde tudo isso, e vamos ver resumidamente. Contexto aqui, quem estava com medo era o povo de Judá, o reino estava separado, a parte sul, Judá, capital Jerusalém, e houve a notícia lá que o povo todo ficou apavorado, inclusive o rei ficou com muito medo, e a Bíblia diz enfaticamente que o povo ficou tão apavorado que é como se estivessem tremendo como árvores, o vento batendo. Então a ideia seria essa, ficaram com muito medo. O que é isso que causou tanto medo a esse povo? Será que eles souberam que ia ter um terremoto? Será que era questão de uma grande epidemia ou fome? Não, era um ataque de inimigos. Eles souberam que tinha duas nações que estavam prestes a atacá-los, e a ideia dessas duas nações era matar o rei, tomar conta do território e colocar um outro rei lá de acordo com eles. Então todo mundo ficou com muito medo. Quem eram essas nações? Bom, aqui estava com medo, já falei que era qual? Judá, judeus. E quem eram os atacantes? Israel, logo ao norte, também chamado de Efraim, a nação irmã deles, judeu também, israelita, né? Judá aqui, Israel ia atacar Judá, e ela estava mancomunada com outra nação, com a Síria, ou seja, Israel, Síria, fizeram um acordo, uma conspiração para atacar os judeus, a parte de Judá, e eles ficaram com muito medo. E qual era o contexto disso? Bom, naquele momento existia um outro império gigante que estava aumentando cada vez mais, que eram os assírios. Todo mundo já deve ter ouvido falar do grande império assírio, que foi muito famoso pela sua crueldade, ele estava aumentando muito. Então, os judeus já estavam flertando com os assírios para ajudá-los, e ficou apavorado com essas duas nações que o estavam atacando. Espero que a informação não esteja confundindo vocês com muitos dados históricos geográficos, mas resumindo é isso: Judá com medo do ataque de duas nações, Israel e Síria. Pronto, vamos lá ver o que foi que aconteceu? Isaías capítulo 7, na verdade o texto está no capítulo 8, mas eu quero só ler um versículo do capítulo 7, para nos dar um pano de fundo mais sólido ainda. Isaías 7,2 diz assim: deu-se aviso à casa de Davi. Casa de Davi é Judá, tá? A Síria está aliada com Efraim. Quem é Efraim? Israel. Então ficou agitado o coração de Acais, o rei, e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Ok? Pronto. Isso aqui está resumindo aquilo que nós colocamos aqui. E o nosso texto mesmo está no capítulo 8, que aconteceu mais ou menos um ano depois disso aqui. Isaías foi comissionado por Deus para ir até o rei e falar exatamente isso: você não deve temer, Deus é maior do que isso, Deus não vai permitir que essas nações dominem vocês. Então, esse contexto de Isaías 7, voltando um pouquinho mais, Deus disse: Isaías, vá até o rei Acais. É impressionante como foi meticulosa a instrução de Deus: vá para lugar tal, leve seu filho com você, que era um menininho, vá lá e diga para o rei: não tema essas duas nações, eles não vão conseguir o que estão planejando. E o rei Acais, qual foi a reação dele? Acreditou no profeta? Não, ele duvidou. Então Deus manteve a sua promessa de livrá-lo, mas ele também iria colher outras consequências de sua dúvida. De sua dúvida não, de sua teimosia. Então, o contexto é esse: os judeus com medo e não acreditando em Deus. Vamos ver agora o capítulo 8, que, como falei, aconteceu mais ou menos um ano, talvez, depois do capítulo 7. Isaías aqui já teve outro filho, com um nome profético, mas é outro assunto, não vou entrar nisso.
Mas vamos lá. Isaías capítulo 8, versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, tendo a mão forte sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, Deus dizendo para Isaías, alertando, Isaías, não tema. Então olha o que Deus diz para Isaías: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem temeis isso por temível. Ou seja, Deus dizendo para Isaías, Isaías, não imite esse povo, Judá, os judeus, não imite, não ande no caminho deles, não diga, eles estão tão apavorados que tudo eles diziam, conspiração, conspiração, estavam obcecados com essa ideia do ataque. Então Deus diz para Isaías, não siga nisso. E quem mais que Deus instruiu Isaías? Versículo seguinte, versículo 13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Interessante, não temam os ataques, mas temam a mim, Deus dizendo, é que ele usa o próprio nome dele, Senhor, Javé ou Yavé dos exércitos, ele vocês devem santificar. Versículo 14, uma informação importantíssima, ele vos será santuário, ou seja, Deus vai se tornar santuário dos que confiam, mas será o quê? O que tem aí? Pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, aos próprios judeus, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Essas informações são muito ricas, não vou descer a muitos detalhes, porque eu quero aplicar isso na nossa vida em termos bem práticos, em termos de medo. Mas o que a gente já pode ver aqui de saída é que Deus disse, temam não nada mais do que só a mim. Deus está dizendo, temam a mim, podem temer. Que sentido de medo? Vamos comentar isso. E outra informação, ele iria ser para com as pessoas de acordo com como elas agirem com ele. Os que confiam, para aqueles que temem ao Senhor e o santificam, ele seria o quê? Eu vou ser santuário para essas pessoas. Mas para os que não confiarem, eu vou ser uma pedra de tropeço. Vocês vão tropeçar nessa pedra. Essa pedra vai destruir vocês. Ou seja, Deus ao mesmo tempo protege os que são dele e confiam, mas vai destruir todos aqueles que não confiam nele. E antes de nós comentarmos um pouquinho mais do que é santificar o Senhor, antes disso, se nós ficássemos só aqui nessa passagem, já teríamos algumas aplicações bem interessantes para a nossa vida. Mas nós temos outros textos que citam ou fazem uma alusão direta a esse, que estão exatamente no Novo Testamento. Ou seja, nós temos um autor do Novo Testamento citando essas passagens ou fazendo uma alusão, dizendo para os seus leitores, ou seja, para nós da era da igreja, quer dizer, os leitores originais eram aqueles, mas algo que deve ser diretamente aplicado à sua vida e à minha. Pergunta, quem foi o autor que citou esses dois versículos? Fácil você descobrir, vá no rodapé da sua Bíblia que provavelmente vai dizer a referência. Qual foi o autor? Versículo 13 e 14, o mesmo autor cita as duas, na mesma carta, mas em contextos diferentes. Quem foi? Não, olha o rodapé aí, pode olhar, está dizendo. Pedro, vamos para a primeira de Pedro. É curioso, é bem provável que Pedro, quando estivesse escrevendo sua carta, ele tivesse estudado Isaías recentemente, porque ele cita as duas profecias, claro, a inspiração de Deus pode fazer com que ele lembre de qualquer coisa, sim, mas também Deus usa a parte humana no sentido de que ele usa a mente dos autores, então é provável que Pedro estivesse lendo Isaías recentemente, e tanto que citou as duas profecias. Primeira de Pedro, vamos lá, capítulo 2, versículos 7 e 8, é a primeira parte, porque quando ele fala da pedra, eu vou ser santuário para vocês, mas vou ser pedra para os outros. O que ele diz aqui? 1 Pedro 2, versículos 7 e 8, para vós outros, portanto, os que credes, a pedra é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Aqui ele está citando o Salmo 118, que Cristo citou para os fariseus, para os oponentes dele, logo antes de ser capturado. Mas agora ele vai citar um outro texto aqui, no versículo 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa, citando exatamente Isaías capítulo 8, versículo 14, aliás. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Qual é o critério que faz com que alguém seja inimigo de Deus?
tropeça na palavra. O que é isso? Não crê na palavra de Deus. Não segue a Bíblia. Não conhece, não vai fundo nela, não crê e nem segue o que ela está dizendo. Ainda bem que é pouca gente no mundo, né, que está nessa categoria, né? Uma categoria horrível, né? Pouca. Você sabe percentualmente quantas pessoas no mundo seguem realmente as Escrituras, no sentido de conhecer, crer nas doutrinas como estão nela e obedecem o que ela manda? Pouquíssimas, proporcionalmente. Alguém pode dizer, mas tem muitos crentes no mundo, eu sei, mas tem muito mais descrentes. Ou seja, a maioria da população mundial vai conhecer a Cristo como uma pedra que destrói, porque não creem e não seguem a palavra. O critério é esse. E a outra passagem de Isaías que nós vimos aqui, temam a Deus, Deus dizendo, santifiquem a mim. Onde é que Pedro cita? Ele faz uma alusão, mas muito parecida. Um pouquinho depois daqui, está em 1 de Pedro 3, versículo 13 a 15, olha o que ele diz aqui. Só passar a página. Eu vou ver o 14 e o 15. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Estou em 1 de Pedro 3 e 14. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, o que ele diz aí? Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santifiquem a Cristo. O que ele está dizendo é, não se assuste com as ameaças, não tenha medo, não tenha pavor, mas santifique a Cristo. Parece com o que a gente viu lá em Isaías 8 e 13, muito parecido. É claro que é uma alusão, é óbvio, só que tem uma diferença. Lá Isaías é exortado a santificar quem? O próprio Deus, Javé. Aqui quem? Cristo. Olha que nas entrelinhas aqui uma prova da divindade de Cristo. Interessante, quando a gente estuda cristologia, doutrina de Cristo, um ponto fundamental dessa doutrina é provar a divindade dele. Aliás, provar as duas naturezas, né? Que ele é um ser humano e que ele é Deus. E existem várias provas da divindade dele. Uma categoria de provas que para mim é uma das mais fascinantes, claro, alguns dizem diretamente, mas eu sei, mas outra categoria são passagens que no Antigo Testamento se tratam de Deus, claramente, Javé, ou o Senhor, o Pai, né? Tratam de Deus, e no Novo Testamento elas são aplicadas a Cristo, ou seja, Deus no Antigo, Cristo no Novo, ou seja, fala de uma identificação íntima entre o Pai e o Filho, que evidentemente aponta não só para a comunhão dele com o Pai, a identidade completa e, claro, a divindade do Filho. Então esse é um dos versículos que poderiam ser usados para mostrar, está aqui, a divindade de Cristo é óbvio, o Antigo Testamento usa um termo, uma frase que é aplicada a Cristo no Novo. Se ele não fosse Deus, como é que poderia aplicar isso para qualquer ser humano? Entenderam? Então, passando adiante então, e já arrumando para a nossa conclusão, quais são algumas lições que a gente pode tirar disso, algumas conclusões bem práticas. Primeiro, aqui diz para nós santificarmos a Deus. Como é isso? O que é isso? Deus não é santo? Completamente, absolutamente 100% santo. Sempre foi, sempre será. Não teve o começo da santidade dele, no início, quando ele passou a ser santo. Ele sempre existiu e sempre foi absolutamente santo e sempre será. Então, como é que nós podemos santificá-lo? A gente pensa, vou santificar alguém, é pegar alguém e torná-lo mais santo. Não é o caso. Santificá-lo, o sentido, eu entendo que seja, trate Deus, considere Deus como santo. Ou seja, creia e viva de acordo com isso. Abrace, entre aspas, a Deus, adore-o como ele sendo completamente santo. Tenha isso em sua vida, em termos mais práticos possíveis. Isso é poderoso. Alguém pode dizer, mas isso é muito subjetivo. Não, é forte. Se aqui houvesse uma fórmula para a gente vencer o medo e temer só a Deus, muita gente, era fácil todo mundo seguir. A fórmula é ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Era fácil cumprir, mais rápido, mas não é o caso, e poderia ser feito maquinalmente, mas isso é mais profundo. Claro que nós temos que estudar a Bíblia, é óbvio, mas quando ele diz, me santifiquem no coração de vocês, entendam quem eu sou e viva à luz disso, é mais profundo, não é uma coisa subjetiva, que varia, não. Deus sabe exatamente se nós estamos ou não fazendo isso, Ele sabe, é uma atitude interna, íntima do seu coração, de fé. Você crê quem Ele é e se entrega.
Ele sabe perfeitamente discernir se você tomou isso, se eu tomei e estamos tomando na prática dia a dia. Ele sabe. A gente pode enganar quem quiser, voluntariamente ou não, mas às vezes a gente engana mesmo sem querer pessoas, mas Deus nunca. Ele sabe e é poderoso. Ele vai agir com muito poder para aquelas pessoas que adotam isso. Experimente. Decida no seu coração, eu quero conhecer a Deus cada vez mais e sei quem Ele é. Senhor, eu sou teu, me usa. Pronto, faça isso e cresça no conhecimento da palavra dele. Claro, você vai ver Deus operando na sua vida de uma forma impressionante. Acho que vários de nós aqui presentes poderíamos dar testemunhos de situações muito difíceis e que nós estávamos sendo dominados ou pelo medo ou por alguma outra coisa, seja o que for, que era impossível de nós vencermos, mas nós dissemos no nosso, como se fosse no último fôlego: Senhor, eu não consigo resistir, socorro, eu confio em Ti. E veio o resultado. Em questão de talvez segundos, minutos, não sei, mas Deus muda a nossa mente, nosso coração. Ele acalma o temor, Ele acalma a tentação, Ele acalma a nossa raiva, seja o que for. Ele acalma, quando a gente vê, parece que somos outras pessoas. Não somos outras pessoas, somos nós. Claro, a gente não muda de personalidade, a gente não muda do ser, não, mas Ele transforma a imagem dele pelo Espírito. Isso é maravilhoso, Ele faz isso, é muito poder. Experimente isso, santifique ao Senhor no seu coração. E esse é o ponto de nós não temermos outras coisas, mas temermos a Ele. E o milagre Ele faz, é um milagre, mas faça a sua parte. Um segundo ponto esse é o ponto básico, sim, mas também tome providências práticas no sentido de caminhar, no caso, na direção de vencer o medo. Qual? Não se exponha a notícias que vão ficar lhe apavorando. Não estou dizendo, você não pode ouvir notícia nenhuma, vai ver alienado, não é isso. Mas nós sabemos que existe um limite a partir do qual nós podemos ir mergulhando mais coisas horríveis que acontecem no mundo, e a gente vai bebendo daquelas informações e se interessa por elas, vai querer saber mais detalhes e vai se apavorando mais, ou ficando mais desanimado, e continua. Irmãos, sejamos sábios. Novamente, isso é pessoal e cada um sabe o seu limite. Eu sei o limite até que ponto a partir daqui eu não quero mais saber detalhes. Provavelmente você vai saber também, se você quiser. E eu sei o que é ser tentado a ouvir mais e mais, eu sei o que é isso. A gente começa a ouvir notícia aqui, vai outra, eita, foi assim, que coisa horrível, está tendo essa ameaça disso, ameaça daquilo, no Brasil, no mundo, está tendo, e agora onde é que a gente vai chegar? Eu sei o que é ficar atormentado com essas coisas, mas chega no ponto que ele diz, basta, já entendi, a situação é essa, não estou alienado, mas, Senhor, toma conta. E me mostra, Senhor, até que ponto eu devo ir atrás dessas notícias, ou eu devo só ver aqui, já entendi, pronto, chega. E procurar ter outro tipo de conversações, não estimulando uns aos outros a esse tipo de coisa, mas vamos olhar para cima e fazer a parte que nos cabe. Você vai saber isso, nós vamos saber isso. Então, na parte humana, decidamos, Senhor, toma conta dos meus olhos, dos meus ouvidos, do meu coração, para que eu saiba o limite exato de saber as coisas, mas parar ali e não ficar, como já comentei, não precisa ficar repetindo, só conversando aquilo ali e atormentando outras pessoas e sendo mais atormentado. Peça a Deus que mostre o limite e siga. E, finalmente, é inevitável, mesmo que seja que a gente reduza bastante as coisas que a gente ouve, é inevitável que aquilo que a gente ouve venha perturbar a gente. Mas sabe de uma coisa? Diante dessas informações que nós estamos tendo, que nós não devemos temer isso, mas não é ficar no vácuo. Não, transfere o temor disso para o temor do Senhor e enche nossa mente, nosso coração das coisas dele. Nós sabemos. Então, usa a fé. Creia, Deus tem um plano para esse mundo. O mundo é tenebroso, Paulo já dizia para os Efésios há 2000 anos, esse mundo tenebroso, o mundo de trevas, é assim mesmo, nós sabemos, mas Deus é soberano, Ele está conduzindo tudo, e é impressionante como Ele está conduzindo de uma forma que parece que está formando um quebra-cabeça, que a Bíblia fala claramente.
O que a Bíblia descreve nos últimos tempos está arrumando para lá. Não estou dizendo que as profecias estão sendo cumpridas agora, cuidado com quem fica dizendo, Ezequiel foi cumprido naquilo que o fulano diz. Não, mas o cenário sendo montado combina perfeitamente com o que a Bíblia diz desde o começo. Então, Deus é soberano, Ele controla tudo para o bem, Ele vai reverter tudo isso. E enquanto isso não acontece, Ele está com você, Ele está comigo. Ele vai nos poupar de muitas coisas e aquilo que Ele permitir que passemos, seja numa área, seja noutra, Ele vai nos fortalecer e dar graça, dar poder para vencer aquilo com alegria, até se for o caso. Ele vai fazer isso. Confie nessas coisas. E quando acontecer coisas que realmente nos balançam, diga, sabe, aqui tem uma boa oportunidade de eu glorificar mais o meu Deus, porque com isso, com essas informações que eu estou ouvindo, não da Bíblia, mas ao redor, eu corro para o Senhor, então eu vou conhecer mais a Ele, vou me apegar mais a Ele, confiar menos em mim, nas coisas ao redor, vou confiar menos e confiar mais no Senhor Jesus Cristo, e vou provar mais do poder dEle. Ou seja, cada vez que essas coisas lhe apavorarem ou me apavorarem, pense, eu vou glorificar a Deus com isso, ou seja, aquilo vai se tornar, uma bênção, não a coisa em si, que mal é mal, não deixa de ser mal, mas o você saber aquelas coisas, vai ser uma bênção, porque vai lhe fazer correr para os braços de Cristo, e você vai conhecer mais o seu pastor, e a gente vai conhecer mais, vai entender mais o que o salmista disse no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, tua vara e teu cajado me consolam, preparas minha mesa na presença de quem? Dos meus adversários. Sabemos, e nós vamos conhecer mais o pastor do salmista, e não podemos esquecer como é que o salmo termina, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, é o nosso fim entre aspas, né? Fim aqui na terra, é habitar na casa dele para todo sempre, nós temos isso. Enfim, quando tivermos medo, provavelmente vamos ter de uma coisa ou de outra, corramos para o Senhor, e aquele medo vai se tornar uma bênção, porque vai ser transformado, substituído por um medo melhor. Medo assim, medo no sentido de temor reverente a um Deus que nos ama profundamente e que vai cuidar de nós, e isso vai ser uma bênção, é um tipo de amor deleitável para nós e para Ele, aí Ele vai se alegrar com esse tipo de temor, que nós vamos ter um temor confiante e amoroso, amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, toma conta de nossos corações, em nome de Cristo, amém.